Flamengo tem reunião marcada para contratação de Andréas Pereira. Além disso, tem a novela Jorginho finalmente chegando ao fim, com ele acertando já os detalhes da vinda aqui para o Brasil. Tem uma questão aí preocupante, o Gerson, existe uma conversa e um boato de bastidores que o Gerson tá renovando com o Flamengo para ser vendido após o Mundial. Tem uma boa notícia, tem jogador sendo liberado para a estreia do Flamengo na Libertadores, tem Pedro voltando a treinar sem restrições durante esse treino da segunda-feira do Flamengo, treinou normalmente com o resto do grupo, e tem o Vasco querendo levar o jogo do Brasileirão para São Januário e, se necessário, com torcida única. Palavras do Pedrinho. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Já antes de mais nada, lembrando a você para curtir esse vídeo, para compartilhar com os amigos e com a família, comentar sua opinião e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum outro vídeo que eu faça, beleza? Me segue também nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Lembrando que tudo isso é gratuito, não paga nada e me ajuda muito, me incentiva muito a continuar produzindo conteúdo. Então vamos lá. Flamengo treinou nessa segunda-feira, continua a preparação para o jogo de quinta-feira. Treina hoje, treina amanhã cedinho para, na hora do almoço, viajar para Venezuela para a estreia contra o Deportivo Táchira na Libertadores. E tem uma boa notícia. Foi feito toda a bateria de exame no Léo Pereira e não foi detectada a lesão. Só estava inchado, foi só a pancada mesmo. Ele já treinou sem restrições e vai viajar e deve jogar normalmente a partida de quinta-feira. Graças a Deus, o Flamengo deve jogar então com a zaga titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, os dois Léos. Tem o Gerson, que também é cotado para viajar, para ser relacionado. Agora, quem deve ficar de fora é o Danilo, que estava na dúvida, estava ainda fazendo essa recuperação, ainda está fazendo, e a tendência é que ele não retorne na quinta-feira. A mesma situação de Jorge André Arrascaeta, que também provavelmente ficará de fora dessa partida de estreia do Flamengo na Libertadores. Então, a gente tem aí acompanhado principalmente Danilo e Arrascaeta com uma série aí de lesões pequenas, mas uma série de lesões que tem tirado eles de muitas partidas. E aí é para ligar o sinal de alerta, por isso até que eu acho que o Flamengo tá indo atrás desse meia, porque o Arrascaeta não tem tido aquela consistência que a gente era acostumado a ver dele entregar. Então, e a gente vai falar inclusive dessas negociações aí de meia, Flamengo fazendo uma reunião, agendando uma reunião aí para conversar com o empresário do Andréas Pereira. Já já a gente traz todos os detalhes aqui. Mas antes vamos falar aqui do Vasco, que tá querendo trocar o local do jogo do dia 19 de abril, Vasco e Flamengo. Ele tá querendo tirar do Maracanã. Na verdade, ele tá querendo simplesmente não utilizar o Maracanã e colocar em São Januário. É direito do Vasco? É direito do Vasco. Mas São Januário a gente sabe que não tem a mesma segurança, não tem a mesma estrutura externa para suportar um jogo desse tamanho. Primeiro que o estádio é muito menor, tem uma capacidade muito menor. E aí o Pedrinho deu uma declaração que, se for necessário colocar o jogo lá e ter torcida única, é assim que vai ser. Ele não tá vendo um problema em colocar o jogo como torcida única. E assim, é um direito que o Vasco tem. Não é escolha dele ter torcida única ou não. É uma questão... ele é obrigado a disponibilizar ingressos para o Flamengo. Agora, a torcida única pode ser uma determinação
da Polícia Militar, dos órgãos de segurança do Rio de Janeiro, ao fazer uma análise do evento e entender que 2 torcidas pode ser muito arriscado, por questão de violência. Então, essa é a expectativa dessa análise. Se eles mantiverem essa postura de colocar o jogo em São Januário, tendo esse parecer da Polícia Militar, a tendência é que o jogo tenha uma torcida só, e aí é complicado, né? Pro futebol é feio demais esses jogos só de uma torcida, mas vamos ver no que dá. O Vasco tá no direito dele e eu quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso. O Vasco tá querendo tirar, como já disse o Pedrinho outras vezes, o Flamengo de um jogo em que ele vai se sentir em casa, assim como eles fizeram naquela partida que eles levaram pro Engenhão. Dessa vez eles estão fazendo isso, levando para São Januário, e aí até faz mais sentido, tá? Porque São Januário é a casa do Vasco. A questão é que eles mais uma vez perdem dinheiro, muito dinheiro, porque a capacidade é muito menor, e também tiram bastante a beleza do espetáculo, porque não vai ter 2 torcidas. E quando é no Maracanã, a carga é dividida. Um acordo entre os clubes para os jogos que forem feitos no Maracanã, carga de torcidas dividida. Então, vamos ver no que vai dar isso aí. A tendência é que o jogo vá para São Januário e, dependendo do parecer da polícia, isso pode ir para torcida única. E agora vamos falar aqui de Pedro, que foi liberado pelo departamento médico e treinou já com o grupo sem restrições. Pedro é liberado pelo departamento médico, volta a treinar com o grupo do Flamengo e a expectativa é que o centroavante volte a jogar em abril, 7 meses depois da grave lesão no joelho. O elenco do Flamengo se reapresentou com uma novidade nessa manhã, após o empate contra o Inter. 7 meses depois da grave lesão no joelho esquerdo, Pedro foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com o grupo no Ninho do Urubu. De volta, estava com saudade de estar junto com todos. Somente agradecer a Deus, escreveu o Camisa 9 em uma postagem no Instagram. Pedro ainda cumpre um cronograma individualizado, mas já não consta mais na lista de jogadores do departamento médico. Isso aí, a listinha que o Flamengo solta aí com aquele boletim médico, Pedro já não consta mais por lá. Expectativa é que ele volte a jogar pelo Flamengo em abril, como revelou o técnico Felipe Luiz após o jogo contra o Inter no sábado. No fim de fevereiro, centroavante foi liberado para iniciar os trabalhos com a preparação física no campo. Alguns dias depois ele apareceu fazendo o primeiro aquecimento com o grupo. O Camisa 9 se machucou quando estava à disposição da seleção brasileira, no dia 4 de setembro do ano passado. Em um lance sozinho, sem contato com outro jogador, Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Depois da cirurgia, ele iniciou a recuperação na primeira semana de outubro. Lesão fez Pedro perder a chance de quebrar mais um recorde e ter sua melhor temporada na carreira. Porém, mesmo com a grave lesão e sem entrar no gramado desde o início de setembro, o atacante teve em 2024 a melhor média desde que estreou no profissional. Foram 32 gols em 45 partidas, média de 0,7 gol por jogo. Em números absolutos, seu melhor ano ainda é 2023, quando ele marcou 35 vezes em 61 partidas. Isso aí deixa claro que Pedro voltando, se ambientando, pegando o ritmo de jogo, e vai ter tempo para isso até o Mundial. Se ele retornar agora em meados para o fim de abril, ele tem aí 1 mês e meio a 2 para ficar 100%, para chegar voando no Mundial, e é isso que a gente espera, que ele já esteja fazendo muitos gols com a forma que a gente está acostumado a ver do Pedro. E que sensacional essa notícia. Muito, assim, a melhor notícia que a gente pode ter pro esquema do Flamengo, pro time do Flamengo, é o retorno do Pedro, que é disparado o melhor centroavante do Brasil, um dos melhores da América Latina, se não o melhor também, e um dos melhores do mundo. Pedro voltando, ele eleva o elenco do Flamengo a um nível muito acima do elenco sem ele. Muito boa notícia, sensacional o retorno do Pedro, sem restrições. Espero que ele volte o mais rápido possível, é claro, respeitando o cronograma de recuperação para evitar que ele tenha uma nova lesão. E agora vamos falar de Andreas Pereira,
que tem informação do Júlio Miguel Neto dizendo: reunião agendada, Flamengo prepara oferta para repatriar Andreas Pereira. Com lesão de Arrascaeta, sofrida durante a partida contra a Argentina pelas eliminatórias, Flamengo avalia Andreas Pereira como principal nome para substituir o uruguaio. No início do ano, o rubro-negro chegou a fazer uma proposta superior à do Palmeiras, mas o jogador permaneceu no Fulham. Agora, o clube tem uma reunião agendada entre o diretor de futebol, José Boto, e o empresário do atleta, Juliano Bertolucci. Andreas vê com bons olhos um possível retorno ao Flamengo e não esconde o desejo de vestir novamente a camisa rubro-negra. O clube, por sua vez, também tem interesse na repatriação do jogador, que é muito bem avaliado pela comissão técnica. E aí, agora a gente tem que falar aqui do Andreas Pereira, que tem convite do Palmeiras, já teve e negou. Tem o Neymar chamando ele para jogar lá no Santos, que é o clube de coração dele. E a princípio ele tá negando também, principalmente porque o Santos não tem bala na agulha para pagar esse valor. E agora o Flamengo agendando essa reunião aí com o Bertolucci para entender o quanto seria necessário de dinheiro para retirar o Andreas Pereira de lá. O Palmeiras ofereceu cerca aí de 18 milhões de euros mais para o início do ano. E a pendência aí pro Andreas ir pro Palmeiras foi entre Andreas e Palmeiras. O que isso significa? Que a proposta de 18 milhões de euros parcelada que o Palmeiras fez pro Fulham foi aceita. Então, entende-se que uma proposta nesse valor ou menor, já que o Andreas já está dizendo que não quer renovar e o contrato dele vai até 2026. E aí, quanto mais se aproxima do fim do contrato, menor fica o valor do jogador. Então, tudo isso faz, juntando as peças, a gente entender que uma proposta abaixo dos 18 milhões de euros pode vir a ser aceita pelo Fulham. E aí a vontade do jogador, como é dito, é de vir para o Flamengo, e a gente vai acompanhar isso tudo aí e traz para vocês assim que houver novos capítulos, houver esse desenrolar dessa história aí do Andreas Pereira, que daqui a pouquinho tá virando novela também. Porque falando em novela, tem uma outra novela chegando ao fim. Tá parecendo até televisão, né? Uma novela tá acabando e daqui a pouco começa a outra, Andreas Pereira. E qual a novela que tá acabando? Novela Jorginho, chegando ao fim. Jorginho, através do seu empresário, seu representante aqui no Brasil, teve uma reunião com o José Boto nesse domingo que deixou a chegada dele tudo acertado. Valores que tinham de pendência entre o Flamengo cobrir, a questão lá da cláusula de fidelidade, dele cumprir até o final. Flamengo chegando a um denominador comum, já tudo certo. Paparazzo rubro-negro trazendo os detalhes que, inclusive, ele já tem casa e carro reservados para o fim de maio, início de junho, que é a data que a gente sabe que vai ter a liberação do Arsenal. Arsenal já concordou para liberar o Jorginho. Depois do dia 25 de maio, que é a última rodada da Champions, ele chega já para integrar o elenco do Flamengo. E tem mais um detalhe. A única chance dele talvez chegar uma semana depois é se o Arsenal for para a final da Champions. Mas aí a gente sabe que, como vai ter um confronto bem complicado aí, a tendência é que ele chegue no dia 25 de maio e já com isso tem aí cerca de 20 dias para treinar ainda junto com o elenco do Flamengo para jogar o Mundial. Só que tem um detalhe aí, muita gente está falando que o Jorginho precisa assinar um pré-contrato. E não é. Ele vai rescindir com o Arsenal nesse momento aí no fim de maio e vai assinar com o Flamengo já de forma definitiva. Se ele fosse ficar até o fim do contrato com o Arsenal, aí sim faria sentido esse pré-contrato. Então, por isso é que ele não está assinando pré-contrato, assim como eu já trouxe antes. Então ele já chega ao Flamengo final de maio para se preparar junto com o elenco e jogar o Mundial
pelo Flamengo, tá confirmado. Paparazzo rubro-negro cravando. Inclusive a notícia do Paparazzo foi reverberada aí por Globoesporte.com. Muitos portais dando crédito aí pro Paparazzo rubro-negro, que tá fazendo uma ótima cobertura nessa novela aí do Jorginho, que agora finalmente parece que chegou ao fim. Se não acontecer nada de muito mirabolante aí, chegar um árabe oferecendo muito mais dinheiro do que o Flamengo e ele retire a palavra dele, né, com o Flamengo, a tendência é que Jorginho chegue no fim de maio e integre o elenco do Mengão. E agora tem uma notícia aqui, também trazida pelo Paparazzo rubro-negro, que é sobre uma possibilidade de venda do Gerson. Chegadas de Jorginho e mais um meia, que pode ser o Andréas Pereira, aumentam as chances de mais uma saída de peso no elenco do Flamengo. Gerson é o nome mais cotado para sair no meio do ano. Claro, além do lateral, também o Wesley, que a gente sabe que já é praticamente certo, só falta definir quem vai ser o time e qual vai ser o valor, porque tem muita proposta chegando. O Wesley deve sair também. Pai do jogador deixou claro que pode acontecer e que o jogador tem vontade, depois dessa passagem possível dele pela Europa agora, saindo no meio do ano, de voltar e encerrar a carreira no Flamengo. Ainda não é uma informação de fato do Paparazzo rubro-negro. Ele disse que sentiu pelas conversas que ele teve com o pai do Gerson que a vontade tanto do Marcão, pai dele, e da diretoria do Flamengo é que com essas chegadas o Gerson, se tiver uma proposta robusta, com valores que agradem o Flamengo, possa sair agora no meio do ano, fazer um dinheiro e depois, mais pra frente, retornar ao Flamengo. Ainda que a gente saiba, não tem nenhuma proposta agora. Ele teve aquela proposta mais pro início do ano, mas a gente sabe que com o Mundial, dependendo do desempenho do Gerson, pode vir uma proposta grande. E aí existe essa possibilidade da saída do Gerson no meio do ano. Quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso. E por hoje era isso, lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Curte o vídeo, compartilha, comenta a sua opinião e também não esquece de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.